Não existe sol que um dia foi frio ou um dia não tinha luz. Não existe, né? Então, os três nunca existiram em algum momento um sem o outro. A luz, o calor e o próprio fogo sempre existiram juntos, né? Em simultâneo. E lembrando, gente, é uma parábola. O sol não é Deus, tá? Pelo amor de Deus. É uma representação aqui, como Jesus usava de parábolas, nós estamos usando aqui para que o entendimento humano consiga chegar o mais próximo possível de uma explicação do que é a Trindade. Para a gente nunca mais permitir que ninguém venha afrontar a deidade do Espírito Santo, a deidade do Pai e a deidade do Filho. Ou seja, os três são Deus, né? A propriedade divina dos três, ok? E são o mesmo Deus, porque do fogo sai a luz, ele é o fogo, ele é a luz e ele é o calor. Então, e o fogo é uma coisa só que dessa uma coisa só sai três, né? Três propriedades, ok? Então, é a mesma coisa com o Sol, né? Você vê a revelação de Deus Pai. Muitas pessoas falam essa é em verdade, né? Que parece que no Velho Testamento Deus era mais rigoroso, mais pela justiça do que pela misericórdia. E aí tem até essa palavra, né? Pai, se é Deus Pai, então Pai tem essa figura, né? De autoridade mais firme. Então, mas casa muito bem, de fato, porque se você olhar para o Sol diretamente, né? Com seus olhos nus, ou se você tivesse a capacidade de ir lá no Sol, só de chegar perto você acabaria sua viagem por ali, né? Não precisa nem chegar de fato no Sol. Não é devido a gente ir direto ao Pai. Olha que incrível essa revelação, gente. Eu espero que Deus esteja dando essa empolgação como deu para mim quando Ele me revelou, para cada um de vocês. Você não pode ir direto para o Pai de qualquer jeito, né? Não dá para pular no sol. A gente ama nosso Pai, a gente quer, pular no colo de Deus, né? De Deus Pai, porque os três são Deus, mas nesse caso aqui eu estou falando do Pai. Não dá para se jogar no sol de qualquer jeito, por isso que a gente começou já com essa palavra. O amor a Deus tem um caminho, e o caminho é Jesus. Então, como é que você acessa Deus Pai se você vai se machucar se você cair lá de qualquer jeito? Né? Ele é sol, ele é fogo consumidor. Ele trouxe o acesso ao seu atributo mais brando, que é Jesus. Né? Então, Jesus é o nosso acesso ao Pai, essa luz que ilumina. Era tudo escuro, era tudo noite, era tudo trevas. E aí o sol, ele está longe, porém a luz está aqui. A gente tem acesso e ela nos beneficia. Mas da mesma forma, né? Se você olhar para a luz do sol, você se machuca também. Você não pode olhar com olhos nus para a luz do sol. Então, o sol do meio-dia, principalmente, né? Ele, se você botar o olho para lá, você vai queimar sua visão. Pode chegar à cegueira, né? Ninguém aguenta ficar olhando, então você no máximo machuca porque você vai ter que tirar o olho rápido, né? Ninguém faça isso, né? Mas a luz também vai te queimar. Então, olha o que Jesus fez. Eu preciso ir para que o outro venha. Se eu não for, o Consolador não vem. De quem Jesus estava falando? Ele falou que ele precisava morrer e ressuscitar ao terceiro dia, para que aí depois fosse derramado o terceiro atributo de Deus, né? A terceira pessoa de Deus sobre toda a terra, que é o Espírito Santo, o calor. Então, o calor, né? Na distância que nós estamos do Sol aqui na Terra, ele chega na medida certa. Ou seja, ele foi despejado no mundo inteiro. Quando Jesus foi para o Pai, veio o Consolador no dia de Pentecostes, isso a gente vai estudar depois. E o calor de Deus, que é esse atributo, que é o Espírito Santo de Deus, está acessível para todo mundo que não se esconde. Se você não se enfiar debaixo da terra, você vai sentir o calor do sol. É impossível não sentir. Todo mundo pode ser beneficiado pelo calor do sol, né? Que é aí uma parábola para a gente entender quem é o Espírito Santo. É invisível o calor, né? Você não consegue ver,
mas você consegue sentir, é evidente. Não tem como dizer. Quem pede uma experiência para Deus tem essa experiência através do Espírito Santo. Você sente aquele arrepio, né? Obviamente, tá, gente? Fazendo uma ressalva, não devemos viver de arrepio, né? Não é isso que prova que a gente está com Deus. Isso é uma misericórdia, uma graça que Deus nos dá, né?